Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, onde Deus usou 6 dias para restaurar essa terra. No 7º descansou. Nós estamos falando das palavras-chave, das palavras centrais para que possamos entender. E nós já falamos da palavra criar, da palavra fazer, da palavra haja, da palavra formou. E agora eu quero falar essa palavra aqui, produziu ou produzir. Ou seja, Deus também usou essa palavra produza, né? A palavra produzir quer dizer fazer existir, né? Fazer acontecer. Ou seja, a palavra produzir tem o sentido de que alguma coisa está produzindo outras coisas. Então essa palavra ela se encontra nesses textos aqui que eu escrevi, e a primeira vez que essa palavra ela é apresentada é em Gênesis 1:11, e nós vamos ler então Gênesis 1:11, que diz assim, disse Deus, olha Deus falando, aí Deus usou essa palavra produza a terra erva verde. Ou seja, Deus estava ordenando a terra para que a terra produzisse. Deus estava dando poder, portanto, à terra para que a terra produzisse sem a interferência dele. Então veja, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então veja que Deus está dando uma ordem à terra. As pessoas dizem, então isso quer dizer que a erva verde que dá semente, árvore frutífera que dá fruto conforme a sua espécie, não foi Deus que fez. Sim, foi Deus que fez, mas Deus ordenou a uma coisa que ele havia criado já, que é a terra. Ele ordenou essa coisa que ele criou, original, a produzir, a fazer essas ervas verdes, e assim foi. E aí a segunda vez se encontra no versículo 12, que diz assim, a terra produziu erva verde, ou seja, a terra obedeceu. As pessoas da evolução dizem, ficou milhões e milhões e milhões de anos. Veja, está escrito aqui assim, e a terra produziu erva verde. Ou seja, não foi evolutivo, foi milagre. Deus ordenou, deu poder na sua palavra, a terra recebeu esse poder e a terra obedeceu. A terra produziu erva verde, que dava semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja, Deus viu, assim que Deus ordenou, Deus viu depois que era bom. Não tem nenhum indício aqui de ter passado milhões e milhões de anos para depois Deus ver que era bom. Não, aconteceu na hora. Depois, essa palavra se encontra também em Gênesis 1:20, que diz assim, disse Deus, olha Deus falando de novo, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então veja, Deus está mandando agora as águas produzir, e assim como Deus falou com a terra, e a terra produziu, a água agora recebe o poder, e a água produz répteis de alma vivente. Depois, nós vamos encontrar essa palavra de novo no versículo 21. Deus criou as grandes baleias. Então veja que nós falamos já a palavra criar, bara. Deus criou, Deus fez existir do nada grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Então veja que as águas, elas obedeceram a ordem de Deus e produziu abundantemente está escrito aqui, alma vivente. Então nós estamos vendo aqui. Agora, depois nós vamos ver no versículo 24 essa expressão, de novo, disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Então agora Deus está falando com a terra pela segunda vez. A primeira ele mandou a terra produzir erva verde e árvore frutífera,
E agora Deus está mandando a terra produzir gado, Deus está mandando produzir animais. Então veja que agora Deus está dizendo a terra, para a terra produzir os animais. Então nós vemos também essa ocorrência dessa palavra. Agora, se você pegar esses termos e você juntar, você vai começar a entender o que Deus criou, o que Deus fez, o que Deus formou, o que Deus mandou aparecer e o que Deus ordenou para produzir. Então esse é o sentido desse começo desse estudo, para que você entenda esses termos. Aproveitando, nós estamos falando de palavras, queria falar outra palavra agora também, que é a palavra separou, que também é muito usada aqui em Gênesis 1, Deus separou as coisas. E essa palavra separou, ela vai explicar muito da terra caótica, porque a terra caótica, ela estava com as coisas todas misturadas, confusas, destruídas, acabadas, detonadas. E então vem os 6 dias e Deus começa a falar, criar, fazer aparecer, formar, produzir. E Deus também começa a separar as coisas, porque a terra está sem forma, está vazia, ou seja, está tudo destruído. Foi um juízo muito duro, muito forte. Então essa palavra separou, ela é muito importante para a gente entender todo o processo de Gênesis. Veja só que a palavra separar é dividir. O Deus estava dividindo as coisas estavam todas misturadas, todas bagunçadas. Então Deus vem e divide, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então 6 dias são 6 dias de Deus colocar as coisas que já estavam criadas no seu devido lugar, fazer aparecer coisas e colocar essas coisas no devido lugar, criar algumas coisas que não existem mais, partindo do princípio do nada, colocá-las no lugar devido e separar as coisas, dividir as coisas. Então veja que vai aparecer aqui no versículo 4, a primeira vez, e diz assim, né? Viu Deus que a terra era boa e fez separação, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Ou seja, Deus disse: haja luz, faça aparecer a luz. Então apareceu, viu Deus que era bom e Deus fez separação entre luz e trevas. Deus colocou no seu devido lugar a luz e colocou no seu devido lugar as trevas. Ele dividiu trevas e luz e chamou as trevas noite e a luz dia. Então ele fez essa primeira separação, essa primeira divisão. A segunda está aqui no versículo de número 6. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Então Deus está dizendo aqui que Deus fez separação entre águas e águas. Deus fez essa separação. Deus criou expansão céu, águas de cima Deus separou para cima, e as águas que estavam embaixo foram separadas das águas da expansão, que é os céus, as águas de cima. Então Deus estava reorganizando toda a bagunça da terra caótica, e essa terra caótica estava deixando de ser caótica porque Deus estava separando as coisas. Aí no versículo 7 diz aqui assim, fez Deus a expansão e a separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão, e assim foi. Então veja, Deus fez a expansão, fez o céu, e a separação entre as águas debaixo da expansão. Deus fez separação aqui nas águas de baixo, ele dividiu as águas de baixo e as águas sobre a expansão. Então veja que Deus estava separando águas de cima com águas de baixo. Ele estava dividindo, ele estava colocando as águas no seu devido lugar, porque a água estava ali inundado, tinha águas da chuva, águas de cima, águas da terra, águas por debaixo da terra. Deus começou a separar, ou seja, Deus começou a colocar cada água no seu devido lugar. Deus estava dividindo. Agora o versículo 14 vai falar para nós também de outra separação.
Disse Deus, haja, nós já estudamos a palavra haja, né? Que apareça luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Então, Deus fez aparecer os luminares para fazer separação entre dia e noite. Deus já havia feito essa separação aqui, né? No versículo 4, ele separou a luz das trevas, mas agora ele coloca um governante para manter essa separação, para estabelecer essa separação, e um governante para colocar ordem nas duas separações, no dia, que é a luz, e na noite, que é as trevas. Então veja, Deus estava separando, ou seja, colocando as coisas no seu devido lugar. Então Deus estava colocando o sol no seu devido lugar durante o dia e a lua durante a noite, estava reorganizando. Depois nós vamos ver aqui, né, no versículo 18, de novo dizendo, olha só, governarem o dia e a noite, veja o que eu falei, governo, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Veja que a palavra fazer está aqui, né? Fazer, restabelecer o que um dia havia sido normal, porque na terra original era normal, o sol governava o dia, a lua governava a noite, mas aí houve o caos e agora Deus está falando, né? Está fazendo, veja, ele está criando de novo, ele está criando do zero de novo, ele está mandando fazer essa separação, que essa separação já existia antes, mas agora com o juízo a terra fica caótica, essa separação ela acaba, vira só trevas, caos, e agora há governantes para manter e estabelecer essa separação, né? Fazendo essa separação de dia e de noite. Então essa palavra separou, ela pode ser ligada já nas outras palavras que nós estamos falando aqui. Você pode estar aprendendo, agora nós vamos entrar em outros assuntos e vai ser bênção para nós.